Olá, começamos com você aqui pela Rede Mundial de Televisão, a TV da educação, da cultura, da cidadania solidária, altruística, com espiritualidade ecumênica, mais um programa Ecumenismo, uma criação do jornalista Paiva Neto, que define o ecumenismo como a conciliação do conhecimento humano ao conhecimento espiritual numa poderosa força a serviço dos povos. Os temas das diferentes áreas do conhecimento estão sempre em destaque para você. E nós estamos falando hoje diretamente da biblioteca do Templo da Boa Vontade em Brasília, ao lado do Parlamundi da LBV, no setor de Grandes Área Sul 915, lotes 75 e 76. Este monumento ecumênico da Legião da Boa Vontade é o ponto mais visitado do Distrito Federal. Um motivo de muita alegria, pois mostra não só uma grande sintonia, mas uma vontade de todos, peregrinos e turistas do Brasil e do mundo, em vivenciar um momento de paz, de confraternização, sem quaisquer distinções. É o ecumenismo irrestrito, proposto pela Legião da Boa Vontade, vivenciado pelas religiosidades humanas e em todas as áreas da sociedade. Nós queremos também, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, saudar você que está nos assistindo em todo o Brasil pelas centenas de emissoras afiliadas à Rede Mundial de Televisão. Muito obrigada por sua audiência. E também aos internautas que nos acompanham pelo www.boavontade.com, o nosso endereço eletrônico na grande rede, e você assiste a nossa programação com muitos benefícios. 24 horas por dia, em tempo real, com a melhor qualidade de imagem e de som para você. Feita esta apresentação inicial, vamos agora ao nosso convidado de hoje. Com muita alegria nós recebemos no programa Ecumenismo Nazareno Feitosa, diretor de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal. Muito obrigada por estar conosco. Nós é que agradecemos, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Nós temos em Brasília uma religiosidade única, porque as diferentes denominações, as diferentes filosofias convivem de uma maneira muito especial nessa capital que tem uma essência ecumênica muito forte. E aqui também marcante a presença da Federação Espírita do Distrito Federal, não é verdade? Sim, Brasília tem essa conotação muito mística, muito esotérica, muito espiritualista, e onde nós vemos convergirem muitos credos. Então, temos percebido uma série de religiões unidas no mesmo propósito, considerando que, na verdade, todas elas têm, em essência, o mesmo ensinamento. Então, o amor, a compaixão, a caridade, o perdão, a tolerância, são essências de todas as religiões. Aqui em Brasília, nós somos privilegiados por isso. É verdade. Em relação à história do movimento espírita na capital do país, conte um pouco para a gente, por favor, Nazareno. Bom, Brasília é uma cidade muito jovem, muito recente. A Federação Espírita Brasileira iniciou no Rio de Janeiro, ainda hoje tem a sua representação lá no Rio de Janeiro também, mas veio para Brasília como centro, como sendo polo hoje de quase todas as religiões aqui no Distrito Federal. Então, tem feito um trabalho de divulgação da doutrina espírita e também a parte assistencial. A Federação Espírita Brasileira congrega várias federativas em todos os estados do país, e a Federação Espírita do Distrito Federal, ela é responsável pelas casas espíritas filiadas aqui no DF, nessa região. Então, é um trabalho ainda muito há por se fazer, mas nós tivemos a felicidade de, no dia 17 de abril de 2005, realizarmos aqui em Brasília o maior evento espírita do mundo, com Divaldo Pereira Franco, no bicentenário de Allan Kardec. E Brasília realmente tem prestigiado, tem ajudado muito o movimento espírita aqui do DF. Aliás, a gente também destaca, né, que nessa essência ecumênica que temos tão presente na cidade, isso é algo flagrante no diálogo também religioso que acontece principalmente aqui na capital do Brasil, né? A gente tem um intercâmbio, esse movimento, essa presença, esse prestígio à religiosidade, à espiritualidade, né? A uma vivência em busca de algo maior que seja o próprio Deus, né? Eu acho que um papel fundamental para esse sucesso tem sido a Legião da Boa Vontade, aqui não só com as suas instalações físicas, mas todo esse trabalho de divulgação do ecumenismo. E se nós analisarmos bem, o que é que vamos ver por trás das religiões que estão separadas? O problema não são as religiões. O problema, na verdade, está íncito no ser humano, ainda da nossa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Nós vamos ver um caráter muito forte do nosso orgulho.
Então, na verdade, não são as teses, não são as filosofias que separam os homens, mas o nosso orgulho de fazer prevalecer a nossa verdade. E nesse momento a gente fere o nosso semelhante, porque somos todos diferentes. Carl Gustav Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, tentando nos amoldar ao que a sociedade espera de nós, para não aceitarmos críticas e assim por diante. Um palestrante da Bahia também, certa vez, afirmou que Deus é um péssimo matemático. E todos ficaram surpresos, como é que alguém pode afirmar isso do Criador, mas ele explicou, não é porque Deus só sabe contar até 1. Ele cria 1 e em vez de fazer 2, 3, 4, 5 iguais àquele, ele cria mais 1, e mais 1, e mais 1. Somos todos diferentes. A nossa única semelhança é a nossa diferença. Então, se somos todos diferentes, como imaginar que uma única religião atenda a todas as nossas necessidades? Então, no Oriente, nós certamente precisávamos da mensagem consoladora daquelas filosofias extraordinárias como o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o shintoísmo, uma série de doutrinas em toda a sua essência, mais antigas até, muitas delas, do que o próprio cristianismo, extraordinárias. No Oriente Médio, nós temos também a mensagem do profeta Maomé, que o Corão, para quem o conhece, nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estudaram em profundidade o Corão, disseram, Nazareno, é um tratado de amor. Não é? Então, e no Grande Ocidente, nós temos a mensagem cristã com as suas muitas denominações. Nos Estados Unidos, nós temos hoje 2.000 denominações protestantes diferentes. Então, nós temos essa diversidade e não há, no nosso entender, uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que toca o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Então, não é razoável se imaginar ou se pretender que todo o povo, toda a humanidade sigam uma única religião, um único preceito, porque somos todos diferentes. E nessa diversidade é que vamos aprender com o nosso próximo, né? Veja que o próprio Cristo, ele fez questão de uma das passagens de elogiar uma categoria que era considerada herética para os judeus. Na passagem do Bom Samaritano, ele narra a história e convida e chama àquela narrativa um samaritano, que era um povo detestado pelos judeus. Então ele fez questão de colocar uma pessoa diferente, excluída, e ele foi o ser mais inclusivo do planeta, no sentido de não excluir qualquer raça, qualquer denominação, de atender os leprosos, os paralíticos, que eram consideradas pessoas impuras pelos judeus. Muitos eram impedidos até de entrar no templo por conta disso. As mulheres também eram excluídas da sociedade, a sua condição era semelhante à dos escravos. E o Cristo se dirige à mulher samaritana no poço de Jacó. Não é? Então ele faz aquele mix de pessoas sem distinção. Até os fariseus, os doutores da lei, ele também atendeu. Conversou no célebre diálogo com Nicodemos, era amigo de José de Arimateia também, doutores da lei, e assim almoçava com os fariseus. Nós vamos ver várias passagens do Cristo em companhia deles, porque nem a eles ele negou o remédio. Muitas vezes amargo, enérgico, porque era talvez o que eles mais precisassem. Então os fariseus tinham muito orgulho, e esse orgulho é que faz a separação. A gente acreditar que somos o dono da verdade e que o nosso semelhante não sabe nada. Esse é o grande problema e que provoca a separação das religiões. Em nome da suposta escritura sagrada, à época, a Torá dos judeus, foi que o Cristo foi condenado. Ou seja, até aquela palavra supostamente atribuída a Deus pelos próprios doutores, os estudiosos da lei, foi que se viu de subsídio para condenar o próprio Cristo. Então é importante que nós não nos atentamos à letra que mata, mas assim ao espírito que vivifica, como nos falava Paulo. E o amor vai ser a grande tônica, o grande remédio para nós superarmos as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Sem dúvida alguma. A cada dia nós descobrimos mais, como nos chama a atenção Paiva Neto, idealizador e criador do Templo da Boa Vontade, desse local ecumênico, criador deste local ecumênico, que o Cristo é essencialmente ecumênico também, né? O Cristo é um ser ecumênico, a gente precisa atentar muito isso, porque aprenderemos muito mais para o nosso crescimento. Há um ponto interessante que eu gostaria da gente iniciar nesse bloco, depois nós continuamos a conversa no próximo segmento do programa, que é o aspecto da história do Espiritismo, né? Ele não surge como uma religião, né? E surge de um trabalho único
e que marca realmente a história e foi muito celebrado, como você lembrou do encontro deste ano aqui em Brasília, que é o trabalho feito por Kardec. Pois bem, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas sim fortalecê-las. Ou seja, a sua proposta é de trazer um conteúdo racional, lógico, científico, no que podemos entender no sentido amplo, para aproximar a religião de volta da ciência. Albert Einstein dizia que a religião sem a ciência é cega, mas que a ciência sem a religião é manca, é coxa. Então, a proposta da doutrina espírita não é se tornar mais uma religião, mas que ele veio, na verdade, comprovar os fenômenos espirituais através da mediunidade, do estudo da comunicabilidade dos espíritos, que nós encontramos em toda a Bíblia, em todas as religiões, é patente. A denominação médium é uma denominação recente, criada por Kardec. Mas se nós analisarmos na Antiguidade, os judeus chamavam os médiuns de profetas, eram médiuns. Nós vamos ver na antiga Índia os rashis, nós vamos ver no Egito os hierofantes, que eram os médiuns daquela civilização, nós vamos ver na Grécia os oráculos, nós vamos ver na Roma as sibilas, e até na Idade Média os considerados bruxos, que foram, infelizmente, por causa dessa intransigência, dessa intolerância, do desconhecimento também, da ignorância dos povos, condenados. Então, nesse momento que nós vamos ver as pessoas excluindo os outros, condenando, julgando, que sempre foi diretamente contrário à proposta do Cristo, de não julgar, de não condenar. Ele mesmo nos disse, quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, quando os discípulos disseram que havia pessoas curando, né, sem serem cristãs e obtendo resultados muito bons, e vão denunciar isso a Jesus, ele diz, não, mas se ele assim o faz, procede muito bem, porque quem não é contra nós, é por nós. A mensagem realmente do Cristo é ecumênica. Se nós analisarmos outras passagens, por exemplo, eu acho que a melhor regra que nós podemos usar para a questão de saber se estamos no caminho certo ou no caminho errado, quando algumas pessoas me criticam, mas Nazareno, você é espírita? Eu sou. E a pessoa às vezes, não, mas isso não é coisa de Satanás, do demônio. Então nós dizemos, por que você não usa uma regra que Jesus ensinou? Jesus nos deixou uma lição que serve para nos ensinar quando saber quando uma coisa é errada e quando a coisa é certa. E a pessoa normalmente exclama, mas qual regra é essa? Pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, o perdão, a caridade, a tolerância, a piedade, né? O aconchego, a tolerância religiosa. Os frutos são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, vá discutir com Cristo. Se analisarmos todas as religiões, os frutos delas são positivos, são bons. Então não é uma questão de uma ser mais certa do que a outra, mas que temos enfoques diferentes somente. Somos diferentes, temos um passado reencarnatório diferente, temos toda uma criação, educação, cultura diferentes, e é natural que as religiões também sejam diferentes. Nós vamos continuar com esse assunto, conversando com Nazareno Feitosa, o diretor de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal, daqui a pouquinho depois do intervalo, e falando diretamente da Biblioteca do Templo da Boa Vontade em Brasília. Voltamos já.